Nesse mundo em mutação, não é? A gente está numa transição para um novo modelo, um modelo diferente daquele do pós-Segunda Guerra Mundial, e que vai levar ainda algumas décadas a ser atingido. A nossa América do Sul, não é? Os nossos países não têm grande influência, não é? no mundo. A instabilidade dos regimes, as senhoras e senhores, vejam o que aconteceu agora no Peru. Está escrito na Constituição peruana que, em determinado momento, o presidente pode dissolver o Congresso e convocar novas eleições. Ao mesmo tempo, o Congresso pode tirar o presidente sob razões de estabilidade moral, psicológica. Não foi o que aconteceu. Vamos lembrar que os 5 últimos presidentes do Peru, quem não está preso se suicidou. Essa é a situação vivida naquele país, pelo mesmo problema de corrupção que aconteceu aqui no nosso Brasil. Então, essa instabilidade, essa insegurança, ela é um problema da nossa América do Sul. Existem ainda conflitos latentes, né? Então, a Venezuela, ela cobiça a porção oeste aqui da Guiana, a região do Essequibo. Venezuela e Colômbia disputam essa península aqui, a Península Guajira. Peru e Equador foram à guerra em 1995. Né? A Bolívia, o Peru guerrearam contra o Chile no século passado, e aí a Bolívia perdeu sua saída para o mar. Né? A Argentina e o Uruguai andaram se estranhando por indústrias de celulose aqui do Rio Uruguai. O Paraguai com seus problemas de brasiguaios, do Exército Popular do Povo e a sua própria característica política, a sua instabilidade que ele vive lá. E, óbvio, né, voltando aqui, os maiores produtores de droga, Colômbia, Peru e Bolívia. Para onde é que vai essa droga, senhoras e senhores? A Colômbia sai parte dela aqui pelo Caribe, no rumo da América do Norte, grande mercado. Ou cruza o Canal do Panamá e vai para a Europa. Outra parte vem para dentro do Brasil. Ou sai por dentro da Venezuela. O que vem para dentro do Brasil, parte fica aqui, parte vai para o mercado externo. Peru, o que é produzido nessa região aqui, sai pelo Pacífico. Mas aqui, ó, no sul do Peru, ou entra pelo Acre, ou pela Bolívia, passando, chegando a Rondônia e Mato Grosso. E para dentro do nosso território. Então, nós temos esse problema sério do consumo de droga, e parte da droga que fica aqui é o pior subproduto da cocaína, que é o crack, e que vicia a nossa juventude mais pobre. O caso Venezuela é um caso clássico, né? Venezuela é um país extremamente rico, senhoras e senhores. Petróleo aqui na região do Golfo de Pária, petróleo aqui na região do Lago de Maracaibo. A faixa do Rio Orinoco é uma depressão, um vale extremamente fértil, padrão carta de caminho, em se plantando tudo dá. Esta região aqui da Grande Savana é um planalto onde existem rios que produzem energia hidrelétrica. Fica a hidrelétrica de Guri, que inclusive abastece a capital lá de Roraima, né, Boa Vista. E essa região aqui rica em ouro, e essa região aqui também rica em ouro. Aqui tem Andes com montanhas nevadas, né, um litoral caribenho, bonito, ou seja, turismo podendo ser explorado. E a sua capital, Caracas, ela não se situa no litoral, ela se situa a 36 quilômetros do litoral. Existe uma montanha de 3.000 metros que separa Caracas do litoral lá do Caribe. Então, senhoras e senhores, imaginem uma cidade que você sobe essa montanha numa estrada, com um restaurante lá em cima, que de um lado você olha o Caribe, do outro lado você olha a sua cidade. O potencial disso aí. Mas tudo destruído por um governo populista, inaugurado em 1999 pelo Hugo Chávez, que tinha seu projeto de tomada do poder, usou os instrumentos da democracia para isso, uma visão rudimentar da economia, achando que o dinheiro do petróleo seria suficiente para abastecer as políticas clientelistas que ele planejou, não é? E, em consequência, a economia do país sofreu uma derrocada extraordinária. O país se dividiu, quase 5 milhões de venezuelanos foram embora, não é?
comparativamente aqui com o Brasil, seria a mesma coisa que 30 milhões de brasileiros tivessem deixado o nosso país. Essa é a proporção, né? A maior parte deles foi para os países de língua hispânica, ou para os Estados Unidos, ou para a Europa. E para cá, hoje, nós já temos quase 500 mil venezuelanos que entraram para dentro do Brasil. Não vem mais, senhoras e senhores, é só olharem isso aqui. As principais cidades estão a 600 quilômetros da nossa fronteira. Isso aqui é selva. Só tem acesso pelo Rio Negro. E aqui a única rodovia que tem, vem lá da Ciudad Bolívar, aqui no Orinoco, e entra no estado de Roraima. Por isso que não vem mais gente para cá. A maioria foge para outros lugares. As nações latino-americanas e demais do mundo se uniram no sentido de pressionar o governo do Maduro para que ele convoque novas eleições, né, que haja um acordo dentro da Venezuela e que o país possa sair dessa situação dificílima. É um desastre humanitário de enormes proporções. Famílias estão divididas. Ontem mesmo, lá em Brasília, nós tivemos o lançamento da segunda parte da Operação Acolhida, que é a operação que nós temos aqui em Roraima para o acolhimento dos nossos irmãos e irmãs venezuelanas. Estava lá uma senhora venezuelana cujos filhos ficaram lá e ela está aqui no Brasil. A pior coisa que pode existir para uma família é ficar dividida dessa forma. A pressão é política, a pressão é econômica, a pressão é diplomática. Não há saída militar de outros países intervindo dentro da Venezuela. Isso seria o desastre dos desastres. A única hipótese é, a pior possível, é ocorrer uma guerra civil no país, e aí teria que haver uma intervenção das Nações Unidas, né, por meio de uma força de imposição da paz. E o nosso Brasil, né? Aí as dimensões continentais, país equilibrado. Daqui de Roraima até o Rio Grande do Sul tem 4.200 quilômetros, aqui da Paraíba até o Acre, outros 4.200 quilômetros. Somos equilibrados, com essa enorme linha costeira e com quase 16 mil quilômetros de fronteira com 10 países. Fronteira complicada. Os Estados Unidos faz fronteira com 2. Canadá ao norte, zero trauma. México ao sul, que dá um pouco menos de 3 mil quilômetros, e eles não conseguem controlar com todo o aparato financeiro, tecnológico, né, e de sua legislação que eles possuem. Então, fronteira não é fácil. Fronteira tem que ser um trabalho conjunto, a nossa diplomacia tem que dialogar com 10 países diferentes, cada um com seus interesses, no sentido de combater os ilícitos que ocorrem de um lado para outro da fronteira. Eu quero destacar aqui a questão do meio ambiente. Vou aproveitar esse mapa, né, porque isso é algo que é do século XXI. A discussão do século XXI está em cima da preservação da vida na Terra. Não há como fugir disso aí. Eu tenho absoluta certeza que as senhoras e os senhores compreendem perfeitamente que estamos vivendo uma mudança climática. Podemos até dizer, essa mudança, ela veio para ficar, ou é daquelas da sazonalidade, da senoide da vida na Terra, como já tivemos, era de gelo, não é? Mas o clima mudou e nós temos que trabalhar pela preservação, não é, da integridade do nosso patrimônio. A questão da Amazônia. Não podemos confundir o bioma Amazônia com a Amazônia legal, que abrange a área de Cerrado, porque abrange o norte do Mato Grosso, abrange o Tocantins, abrange o oeste do Maranhão. Onde houve o encontro de rodovias, uma Belém-Brasília, a 163, que vai aqui de Cuiabá até Santarém, e a Transamazônica, a BR-230, houve o avanço da fronteira agrícola. Houve o choque das populações que migraram nos anos 70 com a mata que lá existia. Todos os anos nós sabemos que agosto, setembro e outubro é mês de queimada. É igual o 7 de setembro, né? Ele ocorre todo ano, queimada ocorre todo ano.
Existem queimadas legais, aquelas que são feitas nas áreas que são permitidas, e as ilegais. Quais são as ilegais? Aquelas que ocorrem em áreas preservadas. E aí é importante lembrar o quê? Que 1/3 quase do território brasileiro é de área preservada, ou é área de proteção ambiental ou é terra indígena. Totaliza 2,6 milhões de quilômetros quadrados. E mais da metade da Amazônia é área protegida. Lembrar da nossa legislação ambiental em relação à Amazônia. Se eu tenho 100 hectares de terra na Amazônia, 80 têm que permanecer preservados e 20 podem ser explorados. Então, por isso que eu digo que há queimada legal e ilegal. Mas vamos colocar em discussão outro aspecto. O uso da queimada é um uso atrasado de trato do solo. Então, compete a nós darmos a assistência técnica correta para que as pessoas que produzem, não é, e que possuem terra nessa região deixem de usar esse método. E nós temos os métodos, a nossa agricultura é uma agricultura da era do conhecimento. E nós temos condições, então, de melhorar isso aí e combater efetivamente essa questão das queimadas. Também quero destacar que 88% da energia consumida no Brasil é energia renovável, ou é hidrelétrica, ou é eólica, ou é fotovoltaica. O resto do mundo é só 25%. Ou seja, o resto do mundo queima petróleo e carvão e o Brasil é acusado de ser o predador do meio ambiente. Então nós temos que mostrar com argumentos corretos tudo aquilo que nós viemos trabalhando, além da legislação ambiental que possuímos, que é das mais avançadas. Basta sobrevoar aqui a região quando a gente chega em Maceió, da quantidade de matas preservadas que nós temos aqui. Que aqui é o inverso da Amazônia. Aqui 20% tem que estar preservado e 80% pode ser explorado.